Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: estou numa situação que não consigo compreender. Sou casada com uma pessoa que não demonstra afeto e nem amor. Ele me trata como trata qualquer pessoa e não tem atitude que revele o seu amor por mim. Ele prioriza a companhia de outras pessoas e quase não fala comigo. A minha opinião fica para trás quando outra pessoa fala. Se alguém me maltrata, ele não fica a meu favor. Tenho a impressão que ele está sempre contra mim. A gente quase não tem intimidades, os assuntos são rasos. Será que estou com mimimi ou realmente não existe relacionamento conjugal? Uau! Minha cara, me parece que aí não existe nenhum relacionamento de amizade. Que dizer de um relacionamento amoroso e menos ainda conjugal. O que tem aí é uma postura sua de dependência. Me corrija se eu estiver errado, por favor, tá bom? A conversa aqui é sempre entre mim e o seu coração, que é o mestre aqui da nossa conversa. Se o seu coração apontar que o que eu estou falando tem sentido, então é por aí. Eu recomendo que você assista um vídeo meu cujo título é "O que você está fazendo com essa pessoa que não te percebe?" É daqueles vídeos mais longos em que eu falava basicamente das teorias do meu pensamento e creio que ele vai ajudar muito você nessa percepção aqui. Mas eu vou dar, claro, a minha resposta, a minha percepção, o meu parecer. Então, minha cara, aí nem amizade. Não existe exercício de afeto. E você fica o tempo todo cativa esperando um farelinho de afeto. Não é nem migalha. Migalha seria algo milionário para essa relação. Farelinho mesmo. E não vem. É típica postura de narcisista, que primeiro cativa você, depois que você está na mão dele, depois que ele percebe isso, pronto, aí ele começa a desqualificar você. Aí você tem aquela memória afetiva, emocional. Poxa, ele gostava de mim. Nossa, então eu devo estar errada na sua primeira pessoa, eu devo estar errada. Eu devo estar fazendo alguma coisa de muito errado. Ou ele descobriu mais coisas de mim, mas eu quero aquela pessoa que me admira de novo. Então eu vou fazer de tudo para ele gostar de mim, para ele perceber quem eu realmente sou. Que eu sou aquela pessoa que ele conheceu lá no começo da relação, em que ele me paparicava, em que ele me admirava, me elogiava, me tratava muito bem. É onda isso. É onda, minha querida. É estratégia de poder. É claro, isso é uma das estratégias do narcisista. Então, só pode ser estratégia de poder. E quando o poder entra por uma porta, o amor já saiu pela outra. Para o amor voltar, o poder tem que sair, aí sim o amor volta. Mas se eu estiver correto na minha presunção de que se trata de um narcisista, a minha recomendação de todo o coração e com muita amorosidade é: cai fora. Cai fora, terreno infértil. Ou seja, você está num movimento que as pessoas costumam chamar de codependência. Você está cativa. Eu tenho que dar mais, dar mais, dar mais. É aquela conta da nossa sociedade mesmo, a nossa sociedade absolutamente narcisista, não é? Claro, o absolutamente aí fica relativo quando a gente aceita a ideia de que toda regra tem exceção. Mas a exceção nada mais faz do que confirmar a regra quando se faz uma análise, ok? Então, minha cara, a nossa sociedade é toda narcisista. As relações são, as pessoas podem não ser. As pessoas que exercem esses procedimentos, essas estratégias narcisistas, muitas vezes não são narcisistas. Elas entendem que essa é a linguagem de guerra. Bom, a gente está em estado de praga biológica, todo mundo bélico, ok? Destrutivo, enfim. Não dá para esperar outra coisa das pessoas. Dá sim para esperar daquelas pessoas que entram no autoconhecimento, meditam, se percebem o outro e aí começam a adotar nossa vocação básica, que é a amorosidade
com muita empatia, que começa com amorosidade pela gente mesmo e depois vai para amorosidade em relação às outras pessoas. Então, minha cara, com base nisso, eu recomendo que você comece, se já não faz, se já não pratica, se você já pratica, aumente, intensifique a sua prática de meditação, a sua leitura de livros sobre autoconhecimento. Tem uma infinidade, uma biblioteca gigantesca. É uma questão de você procurar, você digita no Google autoconhecimento, vai ter de tudo. Ler os gurus, principalmente, na minha percepção, o Novo Testamento de Jesus, o Cristo. Aquilo ali é praticamente um manual de instrução, para dizer o mínimo, manual de instrução sobre afeto, sobre amor, generosidade, empatia. É muita sabedoria. Recomendo que você procure essas informações que podem ser gatilho para o disparo da sua expansão no que se refere ao autoconhecimento e, portanto, em relação à sua consciência. O autoconhecimento nos ajuda a sair debaixo do jugo de narcisistas, de psicopatas. O autoconhecimento nos permite perceber o quanto nós somos interessantes, o quanto é gostoso, agradável, prazeroso, edificante, saudável sermos a gente mesmo. Você vai descobrir que é muito gostoso, muito agradável ser você. Por enquanto, nesse momento, me corrija se eu estiver errado, confira aí com o seu coração, a sua autoestima está dependendo da aprovação dele, que não está nem aí para você, pelo que você descreve aqui. Percebe? É como se você ficasse no deserto cavando, achando que vai ter água ali. A probabilidade é de 1 para 1 bilhão, entre aspas, o que eu vou dizer agora, por favor, para não parecer deselegante. Você cismou que dali sai amor. Porque no começo, o que acontecia? Manifestações de elogio, de afeto, de carinho e tudo, e depois elas pararam. Ora, meu Deus, se você sente autenticamente afeto por uma pessoa, e você é honesto, você exerce aquele afeto que você sente pela pessoa. Se de repente você descobre que não é mais, que você estava equivocado, que você não tem tanto afeto, poxa, eu achei que era um grande afeto, mas não é, eu estava me projetando em você, lamento muito. Sinto informar de todo o coração, mas eu estava equivocado, então não vou ficar te enganando, não vou ficar te oferecendo um corpo vazio de afeto. Não tenho isso para oferecer, não tenho esse sentimento. Pode acontecer, mas aí existe essa retidão, esse caráter, essa honestidade de chegar para a pessoa e comunicar isso. Agora, o que está acontecendo é que você está cativa e ele fica lá. De vez em quando ele deve dar a ideia de que talvez, quem sabe, tipo assim, se eu estiver calmo um dia, quem sabe eu te dê um farelinho de afeto. E aí você fica cativa, servindo a esse, posso chamar de déspota, né? Dá para chamar de déspota. É como ele está. A luz da espiritualidade é como ele está. No nível do ego a gente não é nada, a gente está alguma coisa, ok? Inclusive nós estamos, quando meditamos muito, o nosso ego está a serviço do ser. De repente a gente pode se perder, claro, aí eu de repente por alguma razão começo a servir o ego. O ego prioritariamente, o ego como piloto, o ego mental que eu quero dizer aqui, como piloto da minha existência. E de repente cai outra ficha, eu volto, poxa, o meu ego tem mais é que ficar quietinho e ouvir intuição. Porque quando a mente vai pilotando a existência, chega uma hora que dá colisão. E aí depois da colisão, se for muito forte, muito intensa e eu sobreviver, tem a chance de eu voltar a servir ao meu ser, ok? Mas voltando, isso aqui foi um parênteses que eu achei importante fazer aqui, mas voltando, minha cara, aí é areia do deserto, aí não tem água. Pode até ter lá no fundo, mas não está disponibilizada para você. Não está intencionalmente disponibilizada para você. Por quê? Na minha percepção, a conduta narcisista parte sempre de alguém que está com a autoestima abaixo do lixo. Então essa pessoa tem certeza de que não vai ser interessante para ninguém, porque já foi humilhada,
já foi tudo que ele está fazendo com você. Ele já foi tudo isso, já sofreu tudo isso. E chegou à absoluta certeza, equivocada, é claro, de que é um lixo. Então ele tem a convicção, ser interessante para com as pessoas, Deus me livre, porque eu vou tomar só paulada. Agora, eu vou ser interessante para as pessoas, porque eu vou mandar nas pessoas, eu vou criar dependentes. Percebe? Eu vou criar dependentes, porque as pessoas vão me bajular. Se elas gostam de mim, tanto faz, estou nem aí. Estou nem pensando se gostam de mim ou não. O importante é que as pessoas me adorem, me endeusem. O importante é que eu tenha poder sobre elas, que eu possa manipulá-las. É absolutamente louco, né? É muito louco. E é interessante que todos nós temos um pouco de cada uma desses transtornos, dessas características sombrias, não é? Todos nós temos um tanto de narcisismo, um tanto que pode ser de 0 a 100, 1%, 2, 3, 10, 20%, 30, 40, 80%, até configurarmos um quadro de narcisismo mesmo intenso, não é? Então o narcisista, ele estrutura a vida dele no sentido de conseguir pessoas cativas. É como se fosse um bando de escravos. Enfim, é bem interessante dar uma estudada, dar uma lida nisso. Então, tudo que você pegar pela frente que fale sobre narcisistas, leia, assista, se informe e comece a fazer uma associação no nível da conjectura inicialmente, não é? Bom, será que eu estou muito semelhante à pessoa vítima de narcisista? Será que a conduta dele bate com todas as condutas que eu tenho assistido ou lido a respeito do narcisista? Faça a sua conferência, não é? Para você ter a sua percepção. Agora, não deixe de fazer a sua meditação, minha cara. Não deixe. Isso vai ajudar você a digerir todas essas informações de uma forma leve, amorosa, suave e, ao mesmo tempo, vai ajudar muito na sua percepção sobre você mesma. Quando o ego pilota as nossas vidas, e é isso que a nossa sociedade tem feito, e a sociedade não é culpada, a sociedade somos nós fazemos parte dela, é que no trato comum, o máximo que conseguimos foi isso, e tá bom demais, sou muito grato a essa sociedade que a gente tem, mas o projeto está muito longe de estar concluído, não é? Então a nossa sociedade, por enquanto, ela cultua o narcisismo, a psicopatia, o narcisismo. Enfim, informe-se a respeito da conduta do narcisista e das pessoas que ficam na dependência, na codependência de um narcisista, ok? Assista tudo que você tiver aí à mão, leia tudo que você tiver aí à mão. Vai ser bem bacana e ao mesmo tempo não deixe de fazer a sua meditação, de você ler também sobre as descobertas do ser. Tem livros maravilhosos, tem vídeos maravilhosos que falam sobre isso, sobre a conexão com o ser. É importante que você se informe, principalmente aquela informação que você adquire, como sempre a gente faz, no nível mental. Instrução é um intelecto, é o texto que você leu, é o vídeo que você viu e a gente absorve por aqui. E o importante é que depois a gente faça o download para o coração, para aquilo virar consciência. Se você tem a intuição, poxa, isso aí faz sentido. Então tudo bem, vamos fazer o download para o coração. Praticando isso, lendo mais a respeito, observando, mas essa observação, essa prática, de preferência no seu estado meditativo, que é aquele estado que a gente fica depois da meditação. A meditação tem um silêncio físico, mental e emocional. Quando acaba a meditação, estava de olhos fechados, suponho, na hora da meditação, você abre os olhos e mantenha sua mente ainda quieta, apenas olhando em volta, fazendo as suas coisas que você tem que fazer, mas não pensando. Nesse estado meditativo você não pensa, mas então como é que eu vou agir? Intuindo, porque após a meditação a gente fica num estado de intuição muito intenso, porque a gente estava em contato com o ser absoluto, contato absoluto, durante a meditação. Abre os olhos, mantenha a mente quieta. Aí você intui o que fazer. Como é que é essa intuição? Você se vê ali fazendo alguma coisa, tomando um copo d'água, ou fazendo uma caminhada, ou tomando um banho, ou escrevendo alguma coisa, mas no estado meditativo. O seu ego vai executar.
Aí o ego está realmente na função dele, que é um executivo. Ele executa aquilo que a intuição diz para ser executado. Vou reler aqui a sua e ver se ficou alguma coisa pendente. Vamos lá. Estou numa situação que não consigo compreender. Sou casada com uma pessoa que não demonstra afeto nem amor. Ele me trata como qualquer pessoa e não tem atitude que revele o seu amor por mim. Ele prioriza a companhia de outras pessoas e quase não fala comigo. A minha opinião fica para trás quando outra pessoa fala. Se alguém me maltrata, ele não fica a meu favor. Tenho a impressão que ele está sempre contra mim. A gente quase não tem intimidades. Os assuntos são rasos. Será que estou com mimimi ou realmente não existe relacionamento conjugal? Então, minha cara, ao que me parece, não tem relacionamento nenhum digno. Ok? E a permanência da gente numa situação como essa, em que você está, acaba se tornando um culto à rejeição. É como se a gente tivesse decidido, alguma parte da gente tivesse decidido cultuar a rejeição. No fundo, a gente está cultuando a rejeição quando insiste numa relação que tem essa configuração. Essa é a minha resposta, minha cara. Espero ter trazido aqui alguma luz para a sua questão. Quero agradecer demais pela sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Como sempre, quero estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas encantadoras, maravilhosas que frequentam as minhas redes sociais, deixando aqui um carinho e uma amorosidade que são de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.